ele chegou muito solto, chegou muito à vontade, sorrisinho, simpaticão, estava com a postura correta por um candidato, tá bom? E aí o que acontece? A primeira pergunta do Bonner já foi, a da Renata foi fraquíssima. A primeira pergunta da Renata foi, não, porque para garantir a democracia e não sei o que lá. Aí você falou, não, peraí, cara, vocês estão na frente do Ciro Gomes, né? Você tem 1 milhão de coisas para perguntar pro cara que são constrangedoras. Vocês perguntam de a democracia, Ciro, essa polarização. E aí o Ciro fala, não, essa polarização é terrível. O Ciro foi o cara que mais polarizou, um dos caras que mais polarizaram. Eu quero lembrar que o Ciro Gomes era o cara que, não, pra cima é a grande região norte, que só tem gente boa, e explorada por essa tal dessa grande região sul, que só tem patrão explorador. Esse cara, ele passou a vida dele polarizando, pra chegar no Jornal Nacional e pagar de bonzinho, e nenhum dos dois teve a capacidade de citar uma fala dele. Uhum. O senhor disse, uma vez, que quem morava na região sul era neonazista. O senhor concorda com isso ainda? O senhor falou besteira? E assim, é inacreditável que ninguém falou isso. Aí beleza, aí falaram assim, olha, fala uma proposta aí e tal. Não, porque eu quero deixar uma renda mínima de R$1.000 para cada brasileiro e colocar essa renda mínima na Previdência. Vai ser um direito previdenciário que até uma ideia, a origem dessa ideia é boa, é uma ideia liberal, é uma ideia do Milton Friedman. Certo? Aí o Bonner fez a pergunta, que é uma boa pergunta. Tá, de onde você vai tirar o dinheiro? Basicamente foi isso. De onde vai vir a grana? Aí ele, não, porque eu vou juntar. Aí começa aquelas cirogomadas, né? Não, porque você vai pegar aqui 200 milhões daqui, 300 bilhões dali, e você vai juntar tudo num, e você vai acabar com o auxílio isso, e auxílio aquilo, e eu vou transformar isso aqui numa grande direito previdenciário. Aí o Bonner, mas essa conta fecha, candidato? Como que diz? Essa conta não fecha. E aí o que o Ciro Gomes faz? De uma forma bem disfarçada. Não, porque aí essa conta fecha, porque aí eu vou criar aqui também uma taxação de grandes fortunas só para quem tem 20 milhões de reais. Basicamente, eu vou criar imposto para criar um grande auxílio. Né? Porque taxação de grande fortuna não funciona em lugar nenhum. Todo lugar que tem taxação de grande fortuna tem migração das pessoas que produzem, das pessoas que têm capital. E aí ele ainda põe uma régua de 20 milhões. Você acha que... E chama esses caras de super ricos. Uhum. Você acha que quem tem 20 milhões de reais no Brasil é super rico, ainda mais hoje? Não, não é, cara. Não é. Você taxar quem tem 20 milhões de reais ou mais, você vai expulsar todo mundo que produz no Brasil. É isso que você vai fazer, entendeu? Mas enfim... Depois eles vão ali para... O que está escrito aqui? O seu partido ali não conseguiu fazer alianças, né? Vamos falar de política, o seu partido não conseguiu fazer aliança. Aí ele joga, né? A culpa não, porque a culpa é do centrão, esse presidencialismo de coalizão, umas perguntinhas assim que fala, cara, não é possível que eles estão perguntando isso. E aí ele diz o seguinte, não, porque eu vou fazer o seguinte, eu não preciso de tanta articulação, que eu vou criar grandes plebiscitos. Para essas dúvidas que a população tem. Meu irmão, pelo amor de Deus, cara. O grande problema do plebiscito, e aí o Bonner lá falou, não, e a Renata, mas com plebiscito você não vai perder o Congresso? Não, o grande problema do plebiscito não é esse. O grande problema do plebiscito é você fazer com que grupos de pressão, tá, se envolvam nesses plebiscitos, porque as pessoas têm mais o que fazer, têm que trabalhar, né? E consigam alterar os resultados desses plebiscitos. Então, por exemplo, vai ter um aumento de salário de uma categoria específica. Essa categoria específica vai se organizar muito para ir lá e votar a favor. E você que trabalha, você não tem tempo para ficar indo lá votar o tempo todo. Quer ver outra coisa? Se ele mesmo, Ciro Gomes mesmo citou, que nós temos não sei quantos milhões de pessoas, né, passando fome. Se você está dizendo que as pessoas não têm condição nem de comer, você acha que as pessoas têm condição de acompanhar todos os plebiscitos? Pelo amor de Deus, cara, que ideia utópica, que ideia nada a ver. Uma coisa, Arthur. Claro. Primeiro, esse negócio de você estabelecer valor em lei para renda mínima, R$1.000. Então todo mundo tem direito a R$1.000. Sabe quanto é que está a inflação? 12% ao ano. Então R$1.000 hoje, no ano que vem, já é 880, depois vai ser 700, e daqui a 10 anos, R$1.000 não vai valer absolutamente nada. Não faz nenhum sentido você estabelecer em lei um valor. Como não faz sentido você estabelecer em lei o piso do salário dos enfermeiros, por exemplo. Exatamente. E aí você vai fazer vou taxar as pessoas que têm patrimônio acima de 20 milhões de reais, como ele propôs. Só que, primeiro, não necessariamente este patrimônio é líquido. Então eu vou ser taxado, mesmo se, o exemplo que a gente usou,
Eu herdei uma terra onde eu trabalho e coloco ali para produzir alguma coisa. Agora eu vou ter que pagar para o Ciro Gomes poder distribuir esse dinheiro. E aí o tempo vai passar, a inflação comendo solta, a terra não está valorizada porque o país está prosperando. A terra está valorizada porque o agro hoje está valorizado. Isso pode mudar e amanhã ser outra coisa. Então, esse tipo de coisa simplesmente não funciona do ponto de vista prático. A gente vai, neste caminho, a gente vai encontrar inúmeras barreiras e que rapidamente vão se mostrar completamente incapazes de resolver os problemas. Aí você entra na questão do plebiscito, que é o que você falou. O plebiscito, ele pressupõe, para casos específicos, você precisa fazer uma campanha de esclarecimento. As pessoas têm dúvida hoje. Uma pessoa acha que ela mora em Rondônia e acha que ela pode votar num candidato a federal de São Paulo, porque ela está vendo o candidato na TV, ou ela está vendo o candidato numa reportagem do jornal, e ela acha que ela pode... Não, mas é candidato a federal. As pessoas sequer têm noção. Sim. Aí você imagina o custo de você fazer essa democracia participativa. Então, então não precisa ter deputado. O problema é que as pessoas precisam votar nos deputados, nos senadores, com responsabilidade, precisam cobrar. Exatamente. A gente precisa que a democracia, assim, estimule as pessoas a cobrarem os seus eleitos. Mas simplesmente não acontece. E aí, enfim, mas com Bonner e Renata, nesse ritmo, realmente não dá para falar do que é sério. Aí depois, aí tem um período que ele fica falando ali coisa difícil, na verdade assim, uma parte boa dele, ele foi até agora, né, o único cara que falou dos deputados dele. Não, vote aqui nos deputados tal, do PDT, ainda falou, a sigla é 12, ainda mandou bem na hora de falar isso. Depois ele começou a falar difícil, começou a falar um monte de coisa difícil que ninguém entendeu nada, e aí ele falou, ele meteu o pau na informalidade. Ele falou, não, porque é um absurdo a informalidade que nós temos no Brasil, nós só temos este tanto de informalidade no Brasil por conta da legislação trabalhista arcaica e pesada que vocês apoiam. Quem são vocês para falar de informalidade? Isso é o nítido retrato que vocês defendem o que não funciona. Vocês defendem o trabalhismo e as pessoas fogem disso. Isso tá explícito, não só dentro do Brasil, mas no planeta inteiro. Quer ver outra coisa? Aí o Bonner, né? Chega o Bonner. Vamos pro próximo tema. De tudo que você tinha pra perguntar, você podia perguntar de PEC de teto, você podia perguntar ali de PEC kamikaze, você podia perguntar um monte de coisa. Não, candidato, mas você diz que você é contra a reeleição. E começa a discutir porque ele é contra a reeleição. Que presente, cara! Que presente! Nossa, meu, por que você já não deu um abraço e um beijo e já falou, ó, o meu candidato aqui é o Ciro? Porque assim, a gente descobriu quem é o candidato da Globo. Aí vai lá o Ciro e o Bonner e começam a discutir reeleição e ele insiste no tema. O Bonner insiste. Não, porque a reeleição é um absurdo. Você ser contra a reeleição, você. Aí ele tira apoio do Congresso? Tira apoio do Congresso. Aí ele fala: não, tudo bem. Mas se você também é contra a reeleição, né? Aí você não vai querer fazer um sucessor, porque aí insiste no. Foi ridículo, foi ridículo. Tempo né? Depois, fora. Ele falou aqui do. O que é isso aqui? Diário do. O que tá aqui? Falou. Aí, meu. O Ciro Gomes foi falar de pandemia, tal. Assim, com certeza o marqueteiro dele, assim, que é o Joel Santana, né? Que é... Não é o Joel Santana, qual é o nome dele? Joel Santana, o cara do inglês, é o João Santana. João Santana. O João Santana, que foi o marqueteiro do PT, inclusive. Preso, condenado. O Ciro Gomes, que falou tanto da corrupção do PT agora, né? Porque na época que o Lula tava ali bombando, e ele fez parte do governo do PT, ele ficou quietinho. Ele não falou nada da corrupção do PT. Enquanto ele achou que ele ia ter o apoio do Lula para 2018, ele também ficou quieto. Quando o Lula apoiou o Haddad, aí começou. Lula tá preso, babaca. Lula é um corrupto. Aí ele resolveu falar, não, tem que bater de frente com o Lula, porque o Lula não deixou eu, sou Ciro Gomes, também ser uma liderança da esquerda, certo?